Vamos aprender a utilizar o Notebook LM do Google para criar qualquer tipo de conteúdo para melhorar os nossos estudos. Quer aprender a estudar e você não está conseguindo mais do jeito tradicional? Quer aprender de um jeito mais moderno utilizando a inteligência artificial? E detalhe, sem que a inteligência artificial fique alucinando e te entregando coisas que não existem? O Notebook LM é essa ferramenta que vai permitir você criar coisas insanas de um jeito super fácil para você melhorar o seu aprendizado. Eu vou te mostrar na prática como funciona, mas antes de eu te mostrar como funciona, deixa eu te mostrar alguns exemplos para você entender do que eu estou querendo falar. Olha só, eu tenho aqui infográficos desenvolvidos utilizando essa ferramenta. Não só infográficos, como vídeos, podcasts, resumos, artigo de blog, e uma porrada de outras coisas, mapa mental, card de estudos. Você pode fazer um monte de coisinha utilizando essa ferramenta do Notebook LM. Mas se liga só, eu estava assistindo um vídeo no YouTube do pastor Luciano Subirá chamado O Agir Invisível de Deus. Aí eu peguei aquele vídeo dele, joguei aqui o link do vídeo do YouTube e pedi para ele criar um infográfico a respeito do resumo do vídeo. Ou seja, falou, resume para mim todos os tópicos que ele falou no vídeo dele ali, na pregação dele, em forma de infográfico. E olha só a ilustração que ele me criou, utilizando então as informações que ele recolheu do vídeo. Não é insano isso? Olha só a qualidade. Agora cedo, por exemplo, eu estava fazendo aqui um devocional, hoje é dia 29 de dezembro, estava lendo aqui Provérbios 29. E eu pedi para ele criar para mim um infográfico ilustrando o tema aqui, Provérbios 29. E olha só a ilustração que ele fez, cara. Olha que insano a qualidade disso. Imagina só, se eu quisesse agora imprimir isso aqui, colocar numa pasta, todos os provérbios de forma ilustrada. Imagina você aí como professor de escola bíblica dominical, ou professor, ou pastor, ou líder de alguma coisa dentro da igreja, fazendo conteúdos com inteligência artificial que vão fazer com que as pessoas que estão te assistindo ali, que você está conduzindo, consiga entender, consiga visualizar muito melhor os assuntos a respeito de religião, que são, às vezes, muito complexos para a maioria das pessoas que lê, mas não entende o que está escrito na Bíblia. Às vezes não consegue visualizar aquela cena, aquele episódio que está sendo contado naquela história. Então imagina só você conseguir trazer à vida, né, coisas que estão aqui dentro de um texto, às vezes que a maioria dorme lendo, né? Então com isso aqui você consegue até ter mais ânimo para conseguir estudar a Bíblia de um jeito mais divertido, mais fácil de absorver e mais fácil de recordar depois, porque você vai ter imagem, você vai ter som, porque você pode criar aqui podcast, minha gente. Olha só, vou mostrar aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, um podcast baseado numa pregação aqui do pastor lá da minha igreja, ó. A pregação aqui a respeito dos dons do Espírito Santo do pastor Vinícius Dias. Ele fez essa pregação, tá no YouTube. Eu peguei o link e coloquei aqui. Como é que faz para colocar o link aqui, ó? Aqui em cima, adicionar fontes, ó, você consegue clicar aqui em YouTube, nesse íconezinho do YouTube, ó, você clica aqui e digita todos os links, né? Coloca, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no link do vídeo, ó. Você pode vir aqui no YouTube, pegar o link do vídeo dele, ó, colocar aqui o link e inserir. Pronto, o meu está inserido aqui. E ele vai usar como fonte. Você pode colocar trocentos vídeos a respeito do mesmo assunto ou de assuntos diversos. Óbvio, né? Tudo que você colocar aqui vai estar relacionado, de preferência. Mas, enfim, coloque assuntos. Podia ter um PDF, podia ter uma foto, podia ter um monte de coisa aqui. Você pode colocar o que você quiser. E aí, com isso, aqui no meio, ó, você pode fazer perguntas. Um exemplo, eu posso conversar aqui com a IA e perguntar para ela a respeito dessa pregação, qual foi o ponto mais importante? Ele vai tentar dar uma resumida e falar, um ponto mais importante, ponto central aqui foi esse. Enquanto isso, ó, eu mandei ele criar várias coisas aqui, ó. Um mapa mental, olha isso. O mapa mental você pode expandir aqui, ó, ele te dá um mapa mental de tudo que foi falado ali naquela pregação. Do lado direito aqui a gente tem essa parte chamada estúdio, que é onde a gente tem as opções aí que eu estou falando para vocês, ó. Criar um áudio, ó, posso clicar aqui no lapisinho dele, ó. E aqui ele fala, você quer fazer uma análise detalhada, um resumo, uma crítica, um debate? Você quer curto ou padrão? Padrão, se não me engano, é 15 minutos. Curto, 5. E aí você pode escolher, então, o formato que você quer. E detalhe, você pode colocar até mais aspectos aqui para que os apresentadores se concentrem nesse tipo de tópico que você quer. E aí basta clicar ali em gerar e ele vai gerar para você um áudiozinho igual ele gerou aqui, ó. Se liga só na qualidade, ó. Vou dar um play aqui para você ver. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, que veio de uma pregação do pastor Vini Dias. Uma afirmação bem forte, né? Muito. Ele diz que tentar viver a vida cristã sem o Espírito Santo não é só difícil, é impossível. E o ponto de partida dele é um diagnóstico tipo da nossa geração. Exato. Uma geração que, segundo ele, sabe muito sobre Deus, mas não experimenta Deus.
Tá vendo só a qualidade do áudio que foi gerado? Debate entre 2, 3 pessoas ali, conversando a respeito de uma pregação que já foi feita, mas trazendo pontos de vista que a IA gerou a respeito do que foi falado, né, ou seja, a gente consegue aprender ainda mais com conteúdos que já foram ensinados de alguma forma, seja texto, vídeo, áudio, enfim, você consegue jogar aqui e ele resumir de outro jeito para você fazendo um podcast, nesse caso. Temos também aqui a opção, ó, blog. No caso, eu peguei essa mesma pregação dele aqui, vim aqui nessa opção relatórios, e aqui em relatórios, olha só o tanto de coisa que dá para se criar. Post de blog. Se o pastor ele tivesse, por exemplo, um site, ele poderia vir aqui, jogar a pregação dele aqui, transformar a pregação dele num texto de blog, agregar o vídeo dele também. Mas ele poderia fazer isso e criar conteúdo sobre a pregação dele. Exemplo, eu faço isso no meu canal lá, todos os meus vídeos viram blogs lá no meu site. Então, eu posso usar meu vídeo aqui e gerar o blog. Guia de estudo, documento, resumo, plano de sermão, essa parte de baixo, ela é sugerida, ou seja, dependendo do conteúdo, ele cria essas opções aqui. Então, se você está falando sobre alguma coisa comercial, ele vai falar, vamos criar uma proposta, vamos criar um contrato. Ah, não, aqui no caso é coisa de religião, ele falou, vamos criar um plano para sermão, vamos criar uma compilação de reflexões, ó. Posso clicar aqui, mandar gerar. Detalhe, você viu que tinha uma opçãozinha de língua ali, posso fazer em inglês, português, a língua que eu quiser. E eu mandei ele fazer vários outros negócios aqui. Por exemplo, tem esse negócio aqui de cartões didáticos, que é esse aqui, ó. Ele criou para mim cartões que eu posso estudar sobre perguntas e respostas que ele tirou do texto do vídeo dele. Então, ou seja, eu posso vir aqui, ó, qual é a principal tese do pastor sobre viver a vida cristã sem o Espírito Santo? No caso, eu acho que é impossível. Olha lá, afirma que não é apenas difícil, mas é impossível. Então, ou seja, eu absorvi o conhecimento que ele passou naquele vídeo dele. Então aí eu posso ir, ó, segundo o sermão, por que uma igreja cumpre a missão de Deus? Aí você vai ver a resposta, ó, quando entende que vive uma vida em comunidade com o Espírito Santo, usando as ferramentas que ele dá. Enfim, tudo é cartões de estudo para você conseguir memorizar, conseguir estudar de um jeito muito mais prático e rápido qualquer tipo de assunto. Nesse caso aqui, estou dando um exemplo da pregação, podia ser matemática, podia ser geografia, podia ser história, podia ser qualquer coisa que você queira aprender. Tá vendo só como que você pode criar dezenas de conteúdos para aprender melhor qualquer tipo de coisa? É assim. Então aqui você tem um monte de coisa, inclusive testes, ó. Eu posso clicar aqui e ele vai criar uma provinha com múltipla escolha para eu poder saber se eu estou passando, né, no teste daquele conteúdo. Então imagina só, você pegar todo o material que vai cair na tua prova, colocar aqui e fazer um teste. E ele vai fazer perguntas, né, que né, ele vai conjecturar ali, para você tentar ver se você absorveu o conhecimento com múltipla escolha. Vai te dar as opções, você vai clicar e vai ver se você acertou ou se errou. Você vai estudando, você vai melhorando seu conhecimento. Você pode criar tabelas de dados, né? No caso aqui, não sei se vai se aplicar, mas vou fazer uma aqui só para testar, baseado aqui na pregação, ver o que ele vai gerar. Olha só, eu pedi para ele fazer um infográfico, ó, com outro estilo. E olha só como ele fez aqui para mim, ó. Ele criou uma estrutura da pregação, né, com dons e fundamentos. Olha só, super detalhado, com uma ilustração incrível a respeito de todas as falas que foram destacadas dentro desse áudio aí, dentro dessa pregação que ele fez. Então, olha só, fica muito mais fácil de ver tudo que foi falado, de entender o que foi aplicado. Detalhe, eu criei aqui, ó, outros infográficos diferentes com solicitações diferentes. Olha, eu quero que você faça um infográfico com base nesse conteúdo, mas com esse tipo de detalhamento aqui. Tudo isso ajuda muito na hora de criar esse tipo de infográfico. Vamos fazer um exemplo aqui do zero. Olha só, vou pegar esse texto aqui de Apocalipse 12, ó, a mulher e o dragão. Vou pegar aqui o notebook LM vazio, ó, adicionar fontes, copiar texto, texto copiado, ó, eu vou jogar aqui, ó. E aí ele vai pegar todo esse texto, colocou aqui. Eu posso perguntar coisas se eu quiser, ó lá, quais são os significados, não sei o que, tal, tal, tal. Mas se eu quisesse criar um infográfico, ó, clico no lapisinho, escolho se é paisagem, se é retrato, se é quadrado. Então vou pegar paisagem que fica mais fácil para te mostrar aqui, mas você podia fazer retrato que vira um banner na vertical ou quadrado, tá? Vou pegar aqui na paisagem, conciso, padrão ou detalhado. O detalhado, toma cuidado, se tiver muito texto, ele pode se perder um pouco, mas no padrão tá top. Aí aqui, ó, descreva o infográfico que você quer criar. Você pode falar o estilo visual, o que ele tem que se concentrar. Para facilitar um pouco a sua vida, se você quiser colaborar aqui com o meu canal, eu preparei uma lista com uns 50 prompts que você pode estar utilizando dentro aqui do Notebook LM para construir diversos tipos de infográfico
a respeito de religião, tá ok? Se você está querendo fazer pregação, resumo de estudo, capítulos, cara, eu fiz uns 50 tipos aqui que você pode estar aplicando dependendo da situação. Vou pegar um aqui que eu gerei, ó. Gere um infográfico que explique este capítulo da Bíblia em seções, contexto, mensagem central, personagens e aplicação prática. Vamos gerar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Demora alguns minutos, tá? Ah, e uma coisa fantástica. A apresentação de slides. Às vezes você que é pastor, talvez você já faça, né, uma pregação antes de sair pregando, ou seja, você já faz um estudo daquilo que você vai apresentar. Por que não, talvez, pegar todo esse contexto que você já vai ter que falar e transformar numa apresentação de slides ilustrada? Por que não? Joga aqui, como fonte, e pede para ele criar a apresentação para você de forma visual. Quer ver um exemplo? Pegar aqui a pregação do pastor Luciano Subirá sobre óleos de fé. Olha só, ele criou toda uma apresentação baseado na pregação que ele já tinha feito, né, no caso. Aqui é uma pregação que já foi feita. Mas se ele tivesse feito aqui todo o rascunho dele, com certeza ele criaria um PowerPoint aqui, uma apresentaçãozinha aqui, nesse nível, para ele poder usar em contrapartida enquanto ele vai falando, podia mostrar coisa na tela, ou para ele poder, ele se guiar durante a pregação dele, ó, já falei desse ponto, agora eu vou falar desse. É um guia praticamente de como ele vai organizar o sermão dele, cara. Não estou falando que isso aqui vai substituir o que o pastor poderia falar, mas isso aqui pode ajudar muito a manter, né, a organização do sermão, né? Tem que entender que isso aqui pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal, né? Tem muito pastor aí sem vergonha que vai querer usar isso aqui para falar, não, eu aprendi com o ChatGPT. Vamos falar isso, né? Ou seja, vão usar a inteligência artificial e vão tirar ali o trabalho de fato de ser inspirado por Deus para trazer uma palavra para a igreja. Toma cuidado com isso, use com sabedoria. Isso aqui é uma ferramenta para facilitar seu trabalho, mas não para te remover o trabalho que você tem que fazer, viu, pastor? Porque o seu trabalho é conversar com Deus aí e trazer uma palavra com direção e propósito para sua igreja, e não ficar aqui achando que é só apertar botão, criar conteúdo e a igreja engolir qualquer coisa que você cria aqui com inteligência artificial. Toma cuidado. Pronto, voltei aqui para aquele estudo de Apocalipse que a gente tinha pedido para ele criar um infográfico. Vamos ver o que que ele criou. Olha que ilustração bacana, meu. A batalha cósmica, não sei o que. Cara, imagina só você mostrando isso agora para quem você está ensinando sobre aquele capítulo, né? Sei lá, se é um discipulador, alguma coisa assim. Não ficaria muito mais fácil de tentar trazer esse tipo de estudo bíblico de uma forma ilustrada? Geralmente tem reuniões em igrejas, por exemplo, tem as reuniões em grupos menores, né? Que vão na casa das pessoas ali, 10, 15 pessoas, e eles fazem um estudo específico em um tema. E geralmente é uma coisa bem simples mesmo, tipo um texto corrido feito no Word, de qualquer jeito, né, com aqueles tópicos que a pessoa quer abordar. Imagina fazer desse jeito aqui, anexar uma folhinha com uma ilustração sobre tudo que está sendo debatido naquele estudo, ficaria muito mais interessante, não é mesmo? Então, quem sabe isso aqui não possa ser uma ferramenta para que você consiga levar conhecimento de um jeito ainda melhor para sua comunidade aí. Olha só que interessante, como a gente colocou aqui todo o capítulo de Apocalipse 12, eu posso perguntar qual que é o versículo mais impactante. Aí ele me falou que tinha vários aqui que são muito importantes, mas eu vou falar o seguinte, me escolha só um. E aí ele colocou, ó, o versículo 11. Então vou pegar aqui o infográfico, ó. Vou colocar esse prompt aqui, ó. Crie um infográfico centrado no versículo 11, com o texto no centro e explicações visuais ao redor. Modo retrato, ou paisagem, ou quadrado, por exemplo, e vou mandar gerar. Você entendeu? O segredo está no prompt, tá? Eu fiz uma listinha aqui com uns 50. Se você quiser, aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato, você entra em contato comigo que eu te mando. Lembra que a gente estava fazendo um sermão aqui, ó, um questionário? Olha só. Ele criou um questionário aqui com uma pergunta, e aí você pode escolher qual que é a resposta. Olha aí, ó. E aí você dá um próximo, ou seja, ele te dá aqui, ó, pergunta e respostas. E aí você vai passando no teste, certo? Bem legal, né? Lembra que eu falei também, ó, que ele criou uma tabela de dados? Olha aí, ó, a tabela que ele criou aqui, ó. Uma tabela. Ele pegou todos os dados e tabelou de algum jeito, né? Ou seja, ele tentou identificar um padrão e fez uma tabela. Isso aqui ficaria muito mais legal se você tivesse um assunto mais numérico, vamos chamar assim, né? Não deu tempo de eu fazer com vocês, mas clicando aqui em resumo em vídeo, ó, você também consegue criar um resumo em vídeo daquilo que você tem, das suas fontes. Você escolhe aqui qual que é o estilinho que você quer seguir ou escreve aqui o seu personalizado. Você pode falar aqui, quero estilo
moderno, quero estilo bíblico, quero estilo não sei o quê, ele vai criar uma estilização visual para esse tipo de coisa. E aqui o foco, né, do seu vídeo, o que você quer que ele se concentre. Uma vez que você mandou gerar, né, lembra de colocar aqui se é um vídeo explicativo ou um resumo, e a linguagem. Ele fez aqui para mim, ó, Olhos da Fé, do pastor Luciano Subirá, uma explicação baseada no vídeo dele, a IA explicando coisas, olha só. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia transformadora baseada numa mensagem do Luciano Subirá, o que significa, na prática, ter olhos de fé. Vamos desvendar juntos esse conceito. Sabe aquela sensação de lutar uma batalha constante? De um lado, as pressões do dia a dia pesando. Do outro, aquela busca por uma força que vem de dentro. Você entendeu? Ele criou aqui praticamente um Na slide mente que show a gente ilustrado com áudio, com narração, como se fosse a mistura, né, do cidade de podcast com enxergar uma dados, né, realidade. gráficos visuais. Você tem, então, um videozinho resumindo tudo que foi falado num vídeo de 5 minutos e meio aqui para mais. Então vamos voltar aqui no nosso infográfico baseado apenas no versículo 11, ó, as 3 armas da vitória. O que que ele fez? Ele criou quadrado dessa vez, né, que eu pedi para ele fazer quadrado, ó, as armas da vitória, uma análise de Apocalipse 12, 11. Olha só que incrível essa ilustração de um único versículo. Então, você aí que gosta de mandar aquelas mensagens bíblicas nos grupos da família, no grupo da igreja, faz um negocinho melhorzinho, em vez de pegar esses negócios copiados da internet mal feito, joga um negócio decente. Outra, lê, tá, o conteúdo que foi gerado aqui para ver se não tem nenhum erro, né? Não adianta fazer um monte de coisa bonita, mas tá tudo escrito errado. Dá uma olhada, uma validada antes de sair publicando, pelo amor de Deus, hein? Fake news, spam gospel, sai pra lá. Bom, galera, vocês viram aí, né? Jeito tem agora, dá para criar muito conteúdo para você aprender melhor, estudar melhor, criar conteúdos visuais, seja com foto, vídeo, infográfico. Meu, são tantas coisas que eu falei aqui que você já deve ter entendido, não é mesmo? Deixou o like, se inscreveu no canal? Deixa um comentário aqui. Tá usando já essa ferramenta aí na sua igreja ou nos seus estudos, independente aí se você está falando sobre religião ou não. Enfim, deixa aqui o comentário que eu quero saber. E não se esquece, se você tiver interesse aí em me ajudar no canal aqui, ó, adquirindo essa listinha de prompts que eu bolei aqui para infográficos. Aqui na descrição do vídeo tem meu contato, você entra lá, fala comigo que eu te mando, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.